tema hoje é faça as pazes com as suas sombras. Eu já falei sobre sombras aqui, é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu estudo há muitos anos, tá? E eu estudo esse tema porque eu não entendi alguns aspectos da minha vida, né? E caiu assim. Eu não lembro quem falou sobre isso a primeira vez que eu ouvi, mas foi alguma pessoa que eu acompanhava, assim, algum espiritualista. Eu não sei se foi a Gisela Valin, que eu costumava acompanhar bastante, a Gisela Valin. Ou se foi o Arlie Kra eu acho que foi o Gasparetto, maravilhoso, falecido. Então ele falou sobre isso e eu fui pesquisar e, gente, tem tanta coisa incrível falando sobre esse tema. E eu acho que a gente explora pouco, sabe? A gente tem até um conceito meio raso dele, e algumas pessoas têm até um conceito errado mesmo. Então, o que que são as nossas sombras? Tem até um conceito psicológico, tá? Teoricamente, as sombras é como se fosse uma persona nossa para psicologia, né? Então, existe uma persona nossa que ela é muito diferente do que a gente deixa sair aqui na superfície. Então, essa persona ela tem aspectos que eu ia falar socialmente não são aceitos, mas não necessariamente, tá? São aspectos que você não aceita em você, por diversos motivos, porque você tem vergonha, porque você quer fazer uma um papel, né, um personagem, não é nem personagem, mas você quer passar uma imagem que aquele lado seu obscuro não combina com esse personagem que você quer passar, então você joga esse aspecto para debaixo do tapete, você na verdade nega esse aspecto. Então é mais ou menos isso, só que ele tá ali, e ele não some. Por mais que a gente não reconheça, ele tá ali e a gente transparece ele muitas vezes. E quanto mais a gente, evita trazer isso para a superfície, mais rebelde ele fica. E aquela sombra pode se transformar num monstro em você, ela pode te dominar, porque você está prendendo uma fera, você está enjaulando uma potência. Então é uma parte sua que vai se ressentindo, a gente pode falar assim? Vai se ressentindo e vai, acumulando energia. Então quando a gente dá a mínima brecha, a gente sempre dá, tá? Quando a gente dá a mínima brecha, ela vem de uma forma completamente desmedida, eh, exagerada, negativa mesmo, que nos faz mal, que passa uma imagem ruim da gente. Por quê? Porque aquilo é ruim? Não, porque a gente não soube, não soube integrar aquilo na gente. A ideia da sombra, né, assim, na psicologia e na espiritualidade também, a espiritualidade mais profunda, tá? É a gente integrar isso como parte do nosso ser. Mas com o cristianismo, com as religiões cristãs e também essa ideia, sabe, até social mesmo, de que para a gente ser bom, a gente tem que ser manso, a gente tem que ser, tá numa caixinha, né, assim, para a religião a gente tem que ser manso, tem que ser obediente, tem que sempre seguir ali aquela cartilha da Bíblia. E para a sociedade a gente tem que estar dentro de uma caixinha, independente do que a gente realmente quer, do que a gente gosta. Então, se você não está naquela caixinha, você automaticamente é escanteado, é rechaçado, começa a sofrer represálias, né, direto ou indiretamente. Então, a gente não quer isso, a gente quer viver em paz, a gente não quer se destacar de uma forma negativa. Então, a gente vai jogando esses aspectos para dentro do tapete, para debaixo do tapete, para dentro do baú, até que ele explode, vira e mexe, vem de uma forma completamente maluca, assim, completamente desmedida. E às vezes faz um grande estrago, né? Então, esse é o conceito de sombra, tá? Para psicologia e também para a parte energética, espiritual. Nós somos seres complexos, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, no sentido de um diamante bruto. Então, assim, não tinha. É como se fosse um animal que não tem discernimento, sabe? Só vive pelos instintos. Essa é a natureza do espírito. Só que, ao passo que a gente foi criado dessa forma, né, como se fosse uma tela em branco, a gente tem uma grande capacidade, assim, praticamente ilimitada. Tem as limitações de acordo com cada fase que a gente está vivendo,
mas o espírito é ilimitado, tá? As capacidades, as possibilidades do espírito são ilimitadas, são divinas, né? Nós somos parte do todo, nós somos filhos de Deus ou parte do todo, ou a gente vai se integrar com esse todo. Então, se a gente vai um dia se integrar, ou se formos filho, né? Até um conceito religioso aqui, mas de qualquer forma, se a gente faz parte dessa energia suprema, então a gente tem um pouco dela na gente. Então a gente sempre é, a gente tem uma capacidade imensa. Só que quando a gente está ali na parte mais selvagem do nosso desenvolvimento inicial, nós somos guiados pelos instintos. E muitas vezes os nossos instintos fazem a gente fazer coisas ruins, né? Então pensa assim, o leão, né? O leão ele é o rei da selva porque ele é muito forte, porque ele é implacável, porque ele é movido por saciar a fome dele, por manter o bando dele seguro, para se manter vivo ali o máximo que ele conseguir. Então é um instinto. Mas como que ele consegue garantir essa sobrevivência dele? Matando os bichos de uma forma violenta, né? Vai lá e crava a pata no filhote de cervo, uma coisa triste, né? O leãozinho fica lá com ele pendurado nas costas do leãozinho não, do elefantinho e não sei o quê. Então, imagina daqui a alguns milhares de anos o leão evoluir, começar a ter consciência e começar a conseguir comer sem precisar de violência. Ele vai ficar pensando: caramba, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, eu sou um ser horrível, porque eu matava os servos com uma brutalidade imensa e não sei o quê. E aí a gente fica se culpando de coisas que faz parte do desenvolvimento do espírito. E lógico, muitas vezes esse leão ele vai evoluir, né, a espécie vai evoluir, só que alguns ainda vão ficar atrasados, alguns não precisam mais matar a caça para comer com brutalidade, mas ele faz, por quê? Porque ele gosta, porque ele sente prazer, mesmo sabendo que não é necessário fazer aquilo, que aquilo faz mal e que ele poderia não prejudicar o cervo, entendeu? Então, cada um tem o seu compasso, cada um tem o seu ritmo. E alguns ficam para trás porque se compraz ali nos instintos, e às vezes fica pegado em um instinto ou outro. Então a gente não foi criado puro e bondoso, a gente foi criado puro e ignorante, né? Simples e ignorante, puro e ignorante. Ou seja, uma tela em branco. E para a gente chegar na perfeição, eu entendo que a gente tem que experienciar tudo, né? Para saber o que é certo e o que é errado, você tem que viver o certo e errado. Para você, eu acho que a gente vive nesse planeta de 3D, né? Como a Terra, a gente ainda tem que fazer, tem que viver a experiência da encarnação, porque é nessa dualidade que a gente está aprendendo. Nosso nível de aprendizado no momento de desenvolvimento e de evolução é através dos opostos, sabe? Então eu tenho as duas opções aqui. Como que funciona? A gente vê por esse lado dá nisso, por esse outro lado dá aquilo, e aí a gente vai vendo na tentativa e erro. E eu não estou minimizando aqui erros graves, não estou falando isso, mas estou falando que é inerente do ser humano. O ser humano é isso aí. A gente vai passar. Tem uns que passam mais rápido, tem uns que erra ali ou não erra, mas tipo assim, viveu um período no instinto, desenvolveu a consciência já seguiu adiante, não ficou pegado sem necessidade. Outros não, outros ficam pegados ali ao instinto, a paixões inferiores e tudo mais. Mas todo mundo passa pelo processo, né? E aí, gente, com esse monte de experiência que a gente tem. Oi, Ana, tudo bom? O tema hoje é Faça as pazes com as suas sombras. Então, com esse monte de experiências que a gente tem em outros planetas, né? Com esse tema em alta dos ETs, temos experiências aí de outros planetas, de outros universos. Eu tenho muita convicção de que a gente não é daqui da Terra, todo mundo, tá? Todo mundo veio de longe. E aqui na Terra a gente já viveu muitas experiências. Então, cada experiência a gente adquire um pedacinho, sabe? A gente destrava uma coisinha nossa. Assim, e não tem certo e errado, vai destravando, entendeu? Destrava a inveja, destrava o amor, destrava a compaixão, destrava a raiva, destrava o ódio, destrava a gula, enfim, vai destravando as coisas. E aí a gente vai, ao longo das experiências, a gente vai equilibrando tudo. Porque eu
tá? Com tudo que eu já vi, tudo que eu já vi em projeção astral, na espiritualidade, na nos livros que eu leio, nos cursos que eu já fiz, eu percebo, gente, que os espíritos mais Highlander, sabe, tipo, os espíritos mais poderosos, que a gente fala assim: "Ah, os espíritos de luz", eles não são bonzinhos, tá. Pode parecer porque, assim, nós que estamos ainda no estamos na né, tá subindo, mas ainda tá lá embaixo comparado a alguns deles. E aí a gente encontra um ser desse, a gente se emociona. Vocês já tiveram experiência assim? A gente se emociona, a gente chora, a gente, desperta coisas profundas na gente, sabe. A gente sente amor, a gente sente perdão. Então parece que esse ser ele é puro amor, mas não é bem assim. Esse ser ele integrou as sombras dele. Quando é integrou, não é desintegrou, tá? Ele integrou, ele aprendeu a viver, a conviver com essas sombras. Tanto que quando até aquela simbologia, que eu acho que é uma simbologia, pode ter acontecido alguma coisa ali, mas eu não acredito que seja como está na Bíblia. Por exemplo, o arcanjo, quem que foi que derrotou Lúcifer, gente? O arcanjo na Bíblia, na história? Miguel? São Miguel, né, que derrotou Lúcifer na Bíblia. Então é aquela coisa assim, é um ser Miguel, né, é um ser angélico que tinha uma força, assim, que é bruta, ele não derrotou Lúcifer com amor e com passividade. Eu sei que, assim, na minha crença, gente, isso é uma simbologia, mas é para mostrar que a luz, ela é muito poderosa e ela também domina sombras. E para você dominar algo, você tem que conhecer aquele algo, você tem que ter um pouco daquele algo em você. Você tem que ter aquele algo em você. Então, quando a gente pensa nesses seres, sabe, incríveis e tudo mais, eles têm essa sombra integrada neles, eles não se deixam dominar por sombras, mas essa sombra é importante para ele, porque senão, uma das críticas, né, eu acho que uma das maiores críticas das pessoas que são contra o cristianismo, não vou nem falar o cristianismo, mas Cristo mesmo, não é nem contra, mas que não é seguidor de Cristo, porque eu sinto que muitas ou quase todas as religiões e crenças e doutrinas respeitam muito Jesus Cristo e a trajetória dele, né. Mas tem alguns deles tecem muitas críticas. Críticas no sentido assim, eu não vou seguir Cristo, porque eu não vou ficar dando a minha cara a tapa, entendeu? "Ah, quando alguém bater na tua face, dê a face direita, dê a esquerda". Não vou fazer isso. Então a pessoa fala: "Não quero também ser essa pessoa", sabe, ficar apanhando e que fica esperando o reino dos céus para ser feliz. E aí, né, então tem essa crítica. Por quê? Porque a gente ainda tem essa coisa selvagem que Cristo não trouxe, porque, ao meu ver, nós já estávamos extremamente selvagens e egoístas e brutos, né, assim, agressivos, extremamente selvagens mesmo naquela época. Então ele trouxe um contraponto completamente oposto, né. Eu falei para vocês esses dias sobre o equilíbrio, né, das energias, que o universo ele se equilibra. Isso é uma lei hermética. Então se existe algo muito lá para a direita, precisa vir uma coisa igualmente, com o mesmo peso, à esquerda. O ideal é a gente ficar no meio. Quando está muito lá, precisa vir uma coisa muito aqui. Então eu vejo a passagem de Cristo dessa forma. A gente estava numa brutalidade, assim, a sociedade, que a gente acabasse se extinguindo, sabe? Extinguindo a humanidade. De tanto egoísmo, tanta loucura, tanta guerra, uma loucura. Então veio um ser completamente oposto para conseguir dar aquele equilíbrio na energia e puxar ambas um pouco para o meio. Eu vou dar uma pausa daqui a pouco, vem uma mensagem aqui, nada a ver. E aí, né, para puxar aqui para o meio um pouco. Então, a mesma coisa a gente, tá, só que a gente não tá nesse nível, entendeu, de Cristo, de viver só por amor, dando face da esquerda à direita, não tá, porque a gente não tem o poder dele também. Então, a gente precisa integrar nossas sombras, porque quanto mais a gente enfia lá no baú, escondendo, colocando mais tapete em cima, sabe, fingindo que a gente é uma coisa que a gente não é, tendo vergonha desse aspecto nosso, mais aquilo domina a gente, que aí vira um problema. E vira, gente, o tempo todo a gente tem que ficar a gente ficar reagindo de acordo com as nossas sombras. Eu vou dar alguns exemplos pessoais e também de pessoas que eu conheço. Por que que eu tô falando de sombras, né, gente? Eh
tem várias coisas que eu, né, preciso juntar aqui para explicar para vocês. Eu comecei falando na live que eu estudo sobre sombras há muitos anos, né. Eu falei com isso com uma amiga minha na quarta-feira agora, a gente se encontrou, e ela falou: "Ju, eu lembro que você falou já isso várias vezes há muito que a gente é amiga há muitos anos". Aí ela falou: "Eu lembro de você me falando isso há anos, assim". Eu falei: "Pois é, não acabou". Eu tenho um sonho recorrente desde que eu sou adolescente, talvez desde que eu sou criança, gente, que eu tô sendo abandonada. Não sei se eu já falei isso pra vocês. Eu sempre sonho que eu tô sendo descartada, abandonada e de várias formas diferentes, não é o mesmo sonho, é o mesmo contexto, é o mesmo contexto entre aspas, né, assim, é a mesma narrativa com contextos diferentes. Então, às vezes, eu sonho que eu tô passeando no shopping com as minhas irmãs e elas me distraem e elas me deixam sozinha para passear sozinha. Eu sonho assim, eu fico dando voltas, procurando, desesperada, e encontro elas depois. "Ai, a gente já almoçou, a gente já fez as compras, estamos indo embora. A gente pensou que você ia embora, você sumiu". E com deboche, com desdém, sabe? Eu me sinto tão descartável no sonho. Gente, eu odeio esse tipo de sonho. Sonho que as pessoas, tipo assim, que eu marquei uma viagem com um grupo de pessoas e as pessoas vão lá e passam o cartão, né, o ticket para pegar o voo. Quando eu vou passar o meu ticket, ele é inválido e as pessoas: "Ai, que pena, tchau". Aí eu fico lá no aeroporto desesperada. Sonho que eu, tipo, estacionei meu carro num lugar, não achei, e ninguém quer me dar carona e vai embora e eu fico lá procurando sozinha. Ai, gente, poderia ficar a noite toda aqui falando. São vários, 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 vários aspectos ligados a isso de abandono, com pessoas diferentes, com a minha família, com meus amigos, com pessoas, desconhecidas, e sempre isso, assim, as pessoas me deixando propositalmente, ainda me dando um baile, sabe, tipo, me enganando pra eu não perceber que eles estão me deixando como se eu fosse uma companhia ruim. E sabe por que eu fico muito incomodada com esses sonhos? Porque eu, na minha vida real, eu não ligo, gente. Assim, eu não me sinto abandonada por ninguém. Eu tenho uma família muito grande, eu tenho muitos amigos. Nunca aconteceu nada nesse sentido comigo, das pessoas me excluírem. Nunca aconteceu, nunca, nunca, nem na minha infância, nem na minha adolescência, nem na vida adulta. Eu nunca me senti excluída, mas eu sonho o tempo inteiro com isso. E eu não entendo da onde vem isso, sabe. Já investiguei na minha infância, porque assim, eu tive uma infância difícil, mas abandono eu nunca tive, eu nunca passei por abandono. Negligência, de certa forma, até que sim, mas assim, mais ou menos, assim, meus pais sempre foram presentes, sabe. Meus pais são casados até hoje, eu sempre morei com os 2. A minha família sempre foi muito unida, inclusive na merda, assim, né, desculpa a palavra, mas nos problemas a gente sempre foi muito unido, mesmo com raiva um do outro, a gente estava lá se resolvendo, resolvendo junto. Então, eu não sei, eu não entendo, é muito específico, e ele sempre tem esse contexto de as pessoas estão me enganando. Teve um sonho que eu tive esses dias que eu ia viajar, que eu e minha família a gente viaja, né, muito no final do ano, a gente aluga casa para passar Natal, Ano Novo, é geralmente o Natal, às vezes o Carnaval, e a gente alugou uma casa grande, fica todo mundo lá uns dias. E no sonho foi num contexto assim, não sei qual era o evento, qual era a data festiva, mas era um desses contextos. E aí, gente, no sonho a gente ia dormir e tal, eu acordava, todo mundo tinha ido embora, tinha me deixado lá e tinha levado os carros, e eu ficava lá sozinha, desesperadora, assim, aí eu não achava meu celular para ligar para ninguém. Gente, que droga, sabe. E aí isso foi um dos motivos para eu entender, eu falei: "Tem alguma coisa minha no meu inconsciente que eu carrego, gente, de sei lá da onde", não sabia. E que eu fico sonhando com isso, que é como se fosse um medo terrível que eu tenho no meu inconsciente, sabe. Desse abandono, desse desprezo. E na minha vida real, eu não tô nem aí. Tipo, se alguém fala, se eu tô falando com alguém, eu percebo, tô numa conversa, eu percebo que a pessoa tá desinteressada, eu simplesmente, tranquilamente, sem mágoa no coração, eu: "Ah, entendi, tá bom, e tchau", e nunca mais falo, e sem mágoa, assim. "Ah, tudo bem, meu papo, a pessoa não gostou do meu papo, tá tudo certo". Por que que nos sonhos isso me afeta tanto e por que que eu continuo sonhando com essa bagaça, né? Aí esse é o ponto, um ponto. O outro ponto, eu fiz terapia de regressão de vidas passadas, né.
E eu descobri muita coisa nessas regressões, e ainda bem que eles gravam, que até hoje eu fico ouvindo de vez em quando, e é muito forte, assim, porque cada vez que eu ouço novamente, me vem uma coisa nova, um insight novo, um ponto que parece que eu: "Caramba, eu não lembro disso, não lembrava desse ponto aqui da regressão, tal". E eu vou fazendo links. Então, nessas regressões, eu identifiquei um aspecto meu que eu tive em algumas dessas vidas, e que eles me levaram para a cometer coisas ruins, a fazer coisas ruins, a me dar mal, sabe, a me prejudicar e prejudicar muitas vezes outras pessoas. E eu percebo que na minha vida como Juliana, eu não manifesto isso de jeito nenhum. Eu não manifesto esse aspecto meu. E uma das coisas que eu descobri é que essa é uma sombra minha. Isso ainda está em mim, isso é muito latente em mim, e eu não permito que ele coloque minha carinha para fora. E aí, quando eu vou para um lado muito contrário daquela sombra que eu não quero que manifeste, o terapeuta que trouxe essa ideia para mim, né? Ele falou: Juliana, às vezes você não quer manifestar por medo de cometer os mesmos erros dessas outras vidas, né? Provavelmente. Mas não é uma coisa que a gente faz conscientemente, né? Então, eu acabo indo para um extremo totalmente, assim, oposto. Então, se essa sombra aqui tá nesse campo aqui, eu tô manifestando isso aqui, ó, que não tem nada a ver comigo, mas eu fico fazendo isso, eu sempre vou para o caminho contrário. E é um ponto, gente, que eu sempre me prejudico. Gente, há anos, assim, ó, quando eu percebo, eu falo: "Caramba, por que que eu fiz isso? Por que que eu sou assim? Eu não sou assim, por que que eu ajo dessa forma?". E como eu descobri, né, como eu confirmei que isso era uma sombra minha. Se quiser, mas Ju, esse sonho revela seus medos e traumas que você tem que curar em você. Não, isso é um fato, mas assim, é, a teoria Six Seven, eu até agradeço você trazer isso mesmo, que é pra gente conversar, né? Trazer, pensar juntos, todo mundo. Mas a teoria, muitas vezes, ela é vaga. Quando a gente fala assim, você tem que curar seus traumas, cura como? Gente, tem um remedinho que a gente toma e durante 7 dias, um antibiótico que cura o negócio. E que trauma? Da onde vem isso? Porque na minha infância eu não fui abandonada, entre meus amigos eu nunca fui abandonada. Eu tive 2 namoros na vida e o primeiro eu que terminei, o segundo eu tô casada com ele há quase 20 anos. Nunca fui abandonada pelas minhas irmãs, pelo contrário, assim, elas são incríveis. Da onde vem? Que trauma? Deve ter, eu concordo, mas qual? Pra curar, né? Como que cura? Precisa saber o que que é? Como que faz, sabe? Eu já fiz tanta coisa, eu fui pra terapia de regressão, eu já fiz reiki, eu já fiz Ho'oponopono milhões de vezes. Ajuda, ajuda. Eu já fiquei anos sem sonhar com isso, mas sempre volta. Então não tá curado, sabe? É alguma coisa que tá ali. E às vezes é uma sombra que não tem que curar, né? É uma sombra que está sendo manifestada errado. Já tive esses sonhos também. Eu tenho muito isso com traição, até de amigos. Trabalho mesmo sem nunca ter sido traído. Então, tem coisas que eu sinto que a gente nunca vai entender exatamente o motivo. Não nessa vida, porque tem coisas de outras vidas. O que, que eu falei pra vocês no começo da live? A gente viveu muita coisa. E a gente não zera o game, gente. A gente dá um reset superficial. A gente tira da nossa mente, mas ele continua no nosso espírito. E o nosso inconsciente, ele manifesta o que está no espírito, né? É um oceano de coisa ali que nem o Jung explicava de onde vem aquelas coisas. Ele explica um pouco, mas não tudo, sabe? Porque é muita coisa. E aí vai misturando e vai vindo, eventualmente ele vem. Nos sonhos a gente manifesta o inconsciente, nas nossas ações quando a gente está fora de controle, manifesta, quando tá bêbado, quando tá drogado, acaba manifestando. Quando a gente perde o controle, elas vêm. Da onde elas vêm, sabe? Então acho que tem muita coisa que a gente traz sim das outras experiências, tanto coisas que já estão bacanas na gente, que ajudam a gente a seguir adiante, quanto coisas que não estão legais, ou que a gente ainda não aprendeu a lidar, mas elas estão ali, já destravou, sabe? Tipo, aquele aspectozinho já existe dentro do seu espírito, só que você ainda não aprendeu a lidar com ele, aí você finge que ele não existe, mas ele tá lá, e de vez em quando ele
coloca a cabeça na superfície, sabe, "Oi, cheguei". E aí a gente fica ali que nem barata tonta, "Não, não, não, entra de novo, desce a cabeça", né, como se não tivesse nada para ser curado, pelo menos nesse plano. Exato. Eu tenho um monte de coisa para ser curada, mas isso aí, eu não sei de onde vem. Eu acho que tem que ter, eu tenho certeza que tem algo a ser curado, mas o que que é? I have no idea. Six, eu faço terapia e também não entendo de onde vem muita coisa. Já tentou apometria, Ju, pra curar esse medo? Já tentei apometria, eu já fiz apometria. Mas assim, Six Seven, eu não sei se você entendeu, ele só se manifesta nos meus sonhos, eu não tenho medo no dia a dia, não tenho, como eu falei. Nas minhas relações eu não sou apegada, eu sou bem desapegada na verdade, sabe. Pra vocês terem uma ideia, na minha agenda, eu fico marcando dia para mandar mensagem para meus amigos, porque se deixar eu esqueço, e não é que eu amo muito meus amigos, minha família, mas eu passa, sabe. Então, assim, eu sei que é injusto sempre deixar que o outro que te procura, o outro que fala que tá com saudade, que parece que nós somos estrelinhas e sempre é o outro que tem que sente saudade, a gente não. Então eu coloco na minha agenda quando eu faço um planejamento mensal e semanal. No meu planejamento mensal eu coloco ligar para Márcia, ligar para Tati, falar com o meu grupo lá dos contadores, falar com não sei quem, combinar de fazer um churrasco aqui em casa, eu coloco, para eu porque passa, sabe. E eu sei que é importante a gente ter isso. Então eu não ligo, eu não ligo, eu não ligo. E outros amigos não entenderam esse meu jeito e foram embora e eu entendo gente, tudo bem. Quando eu engravidei eu fiquei muito reclusa, passei por muitas coisas, assim, internas, gente. Eu engravidei bem no meu retorno de Saturno, né, então, assim, foi bem pesado. Aí veio ainda eu estava muito feliz com a gravidez, só que eu vivi uma transformação, assim, muito grande. Aí veio a pandemia na sequência, ele nasceu, veio a pandemia. Então, pra mim foi um turbilhão. Eu me isolei muito, eu e meu marido. A gente ficou nós 2, nós 3, né, com o nosso filho, e a gente ficou ali e foi muito bom, foi muito gostoso ali nós 3 juntos. E eu me aproximei mais ainda das minhas irmãs, dos meus pais. Eu fiquei nesse casulo e muitos amigos meus se ressentiram um pouco disso, e eu entendo mesmo eles, eu respeito eles, e eu deixei eles irem e não tenho nenhuma mágoa, porque eu entendo. Eles me chamavam para sair, eles faziam as coisas, me chamavam, eu não chamava eles para nada, eu não ia. E eu dava desculpa e tudo mais, porque eu queria ficar vivendo aquilo ali. Muitos amigos meus entenderam e hoje a gente continua firme e forte, se vendo toda hora, outros não e tudo bem. Então eu tenho isso muito tranquilo comigo. Então me parece que é algo ainda muito profundo, eu não sei o que que eu falaria para alguém curar: "Ai, cura aí uns sonhos que eu tenho", porque na minha vida prática isso não me afeta, entendeu. E aí, ok, agora eu vou falar para vocês, né, eu já falei sobre isso, acho que o Danilo vai lembrar, a Alma Júlia também vai lembrar, não sei se você estava desde essa época, Alma, mas a Alice não tá aqui, não sei se a Lani é dessa época, mas eu já falei sobre isso. Eh Eu li um livro que foi um divisor de águas na minha vida. Foi um dos livros que me mostrou, eh, uma grande sombra minha, que eu fiz link com esse aspecto de vidas passadas que eu comentei aqui com vocês, e que é uma coisa muito presente em mim, que eu sinto que é uma parte minha que é muito forte e que eu tenho isso sim, o Six Seven, isso é uma trava que eu tenho que eu sei exatamente o que que é e que eu gostaria sim, e que eu trabalho para mudar e eu tô muito focada nessas últimas semanas a finalmente integrar isso em mim, aceitar isso em mim, sabe. Eu não vou falar exatamente o que é muito pessoal, mas esse livro aqui, ó, O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz. Esse livro ele é curtinho, ó, ele é um livro cheio de exercícios, a autora é a Debbie Ford, eu já falei bastante, né, desse livro, quem tá aqui há mais tempo vai lembrar. E esse livro ele fala, né, muito sobre as sombras, ele dá esse conceito de sombra de uma forma profunda, apesar de ser um livrinho fino, e ele traz muitos exercícios. E um dos exercícios que eu fiz 2 exercícios foram muito bons. O primeiro, que é um que eu faço a cada 3, 4 anos eu faço esse exercício, comprei esse livro tem mais de 10 anos. Já li umas 3 vezes. Eu faço esse exercício de vez em quando, que é assim:
você pega, pelo menos 3 pessoas da sua confiança, e que te conhecem bem, tá. Pelo menos 3 pessoas, senão não tem muitas validade. E aí você manda mensagem individualmente para elas e fala assim: "Oi fulana, preciso de uma ajuda sua, tô fazendo aí você pode inventar qualquer coisa para não ter que dar muita explicação, você pode falar que é um exercício que a sua terapeuta passou, que você sei lá. Aí você fala assim: "Eu tô precisando da sua ajuda, que é um exercício que a minha terapeuta passou, né, ou então eu tô fazendo aqui um estudo, tal, sei lá, e eu quero que você seja extremamente sincero, que você fique muito confortável para ser 100% sincero, e aqui eu me comprometo a não comentar a respeito do que você escrever. Eu não vou falar absolutamente nada, eu vou te agradecer e aqui o assunto vai morrer. Eu quero que você pense aí, né, depois pense em 3 qualidades, as maiores qualidades que você vê em mim, e escreve ali por ordem de grandeza. Então a primeira qualidade é que você vê que é mais qualidade, segunda, terceira, né, por ordem de grandeza. E também 3 defeitos que você vê em mim também pode ser muito honesta ou honesto. E não se preocupe, eu não vou questionar, eu não vou pedir para você explicar o porquê que você acha disso, eu só quero que você coloque, pode ser um adjetivo, pode ser pode colocar uma explicação ou não, né, desde que seja claro e o que seja, né, o que você vai colocar ali que fique claro para eu entender. E você falar isso para as pessoas individualmente, para que elas não se conversem, né. E aí você fala: "Ah, você consegue mandar em uns 3 dias, tal?". Eu fiz isso com umas 5 pessoas, eu acho. Eu falei com as minhas, acho que foi mais até, porque foram minhas 4 irmãs, minha mãe, meu marido e 2 amigas. Foram 8 pessoas que eu pedi. Eh, Eles mandaram. E, gente, é tão surpreendente, porque assim, ó, aquilo que a gente não imagina, aquilo que a gente tá. Quando eles mandam, você vai ter que fazer uma integração, você vai compilar os resultados. Então você vai ver quais foram, nas qualidades o que saiu mais e nos defeitos o que saiu mais. E acredite, eles se repetem, tá. Pode não ser que todo mundo falou a mesma coisa, mas eles vão se repetir bastante, geralmente. E aí, aquilo pode gerar um desconforto, tá? Tanto na qualidade quanto no defeito, porque às vezes a gente acha que tem uma qualidade X e as pessoas não estão vendo muito isso na gente. As pessoas estão vendo outra coisa que às vezes você fala: "Ai, mas é sério isso que você acha que é qualidade? Não, ou", né? E o defeito você fala: "Mentira, eu não sou assim. Nossa, que mentira, de onde eles tiraram isso? Eles que são assim, eu não sou assim". É muito interessante, só que passado esse primeiro e você não pode, tem que cumprir com a palavra, você não pode questionar ninguém, não pode. Não pode chegar assim: "Por que que você falou que eu sou isso?", né, "Da onde você tirou? Me dá um exemplo aí". Não, não tem isso. Falou, agradece, morreu o assunto, tá. E sem fazer piadinha depois, não pode, a gente tem que ser maduro, tá. E aí você aquele primeiro baque, você fica assim, né, "Não, não sei o quê", fica em negação. Depois você precisa dar a oportunidade de você refletir sobre aquelas respostas, né, principalmente aquilo que saiu mais, porque não é à toa, não é mentira, não é possível pessoas, por isso que, assim, quanto mais melhor. E tem que ser pessoas que te conheçam, né. Não é possível que pessoas que te conhecem, estão falando a mesma coisa e tá errado, quem tá certo é você, não é. Por quê? Porque, gente, o que a gente mais tenta esconder, que é sombra nossa, a gente só tá achando que tá escondendo. Aquilo tá gritando para os outros, tá. A primeira vez que eu fiz, eu não lembro agora a última vez qual foi o resultado principal, mas a primeira vez que eu fiz, acho que nas 2 primeiras, deixa eu pensar, espera aí. Em todas elas a qualidade foi a mesma. A primeira qualidade foi que eu sou muito generosa. Eu fiquei chocada, eu fiquei: "Generosa? Que coisa vaga, generosa". Todo mundo falou que eu era generosa. E aí uma outra qualidade que eu lembro é que eu era muito sensata, que eu ponderava sempre os 2 lados, né, que eu não tomava partido fácil das coisas e que eu equilibrava muito as discussões, assim, as conversas, porque eu sempre trazia um contraponto. Aí eu E aí depois aí foi variando, né, uma falava uma coisa na minha cabeça as pessoas iam falar que eu sou muito disciplinada e muito inteligente. Nossa, mas ninguém falou, até falou, um falou que eu sou inteligente, outro falou não sei o quê, mas não foi unanimidade, a unanimidade foi generosa. Todo mundo falou, as 8 pessoas falaram generosa.
E a maioria, né, depois do generosa, foi que eu sou sensata. E aí, o defeito, gente, eu fiquei puta. Você acredita que eles falaram que eu sou preguiçosa? Gente, eu fiquei puta. Ainda mais que no primeiro ano que eu falei. Ai, esse microfone na blusa de gola alta. No primeiro ano que eu falei, que eu perguntei pra elas, gente, eu vivia uma rotina insana. Eu trabalhava o dia inteiro, aí eu fazia inglês no sábado de manhã, de tarde eu fazia espanhol, namorava, então eu namorava com meu namorado, então a gente saía final de semana, aí tinha TCC, aí tinha, eu trabalhava no centro espírita. Eu não era preguiçosa, mas eu era, né, de alguma forma. Não sei de onde eles tiraram isso, mas eu até sei na época, eh, enfim. Mas saiu. E para mim foi difícil integrar aquilo. Era uma sombra minha. Então eu ficava tentando mudar, eu ficava tentando maquiar isso com um monte de atividade, sabe? Então eu saía muito de casa, fazia muita coisa de casa, tal, fora de casa, mas na verdade ali as coisas realmente que precisavam ser feitas, assim, mais básicas, eu não fazia não, morria de preguiça. Então, eu ainda sou, é uma coisa que eu luto ainda, sabia? Porque depois eu descobri que eu fazia esse monte de coisa porque eu não gostava de ficar em casa, porque minha casa era um caos, né? E vivia cheio de gente, meu pai vivia brigando com a minha mãe, então era um caos, eu ficava fugindo de casa. Aí agora que eu não tenho a minha casa, eu tenho que me forçar a sair de casa, porque eu amo ficar em casa. Então, não era porque, nossa, eu sou muito desenrolada, faço mil coisas, não pelo motivo de fazer o que tem que ser feito. Então, enfim, gente, um exercício muito legal. Quem tiver a oportunidade de fazer isso, eu super indico, que é muito revelador e ajuda demais a entender o que que a gente está negando na gente e quais as qualidades que são ótimas e a gente não valoriza, né? A gente não reconhece. E é muito legal você saber também quais são as suas qualidades, porque você precisa usar essas qualidades nesse mundo cão. É importante você saber bem quais são as suas qualidades para que você use-as ao seu favor, para, né, viver aí nessa, nesse mundo cão. Agora eu vou falar essa parte que a Gil comentou, né? E sobre as sombras, a gente tenta mudar e não ignorar. Eu vou explicar isso, Gil, com outro exercício que esse livro tem, que foi um exercício muito forte. Eu não vou lembrar com ipsis literis, né, que fala, eu não vou lembrar no detalhe, mas eu lembro do principal. Tinha um exercício de visualização nesse livro, então ela falava para você se sentar confortavelmente na cama, pelo que eu me lembro, tá? Deixa eu tentar lembrar, peraí. Você se sentar confortavelmente na cama, aí você fechava os olhos e imaginava um ônibus vindo. E você estava, eu acho que era isso. E você estava do lado de fora do ônibus. Depois eu vou ler direitinho, gente, pra tentar lembrar. Eu falo lá nos stories. Ah, nossa, abri na página. Vocês acreditam que eu abri na página? Ah, nossa, gente, tô chocada. Eu vou ler pra você. Aqui, ó, peguei o livro e abri na página. Página 119. Nossa professora Suzane começou com uma visualização que nos colocava numa viagem imaginária de ônibus. Vocês têm noção que o negócio abriu na página? Estou impactada agora. Eu não tenho nenhuma marcação, eu não tinha nenhuma marcação na página. Ah, eu vou ler, porque se abriu, né, gente? É importante, ó, gravem aí, vamos tentar fazer, todo mundo? Gente, que loucura, fiquei chocada agora. Ó, pra vocês verem, eu falei, um ônibus, tinha um ônibus, tá aqui, ó. Nossa professora, Suzane, começou com uma visualização que nos colocava numa viagem imaginária de ônibus. Ela nos pediu para pensar no ônibus cheio de gente. No meu ônibus imaginário, vi diferentes tipos de pessoa. Algumas eram velhas, outras novas. Estavam vestidas de todo jeito, de mini saias a calças bocas de sino. Vi moças gordas, mocinhas franzinas, moças de cabelo preto, cabelo vermelho, seios fartos, peito achatado. Eu as vi de todas as formas e tamanhos possíveis, baixas, altas, gente de circo, pessoas de todas as raças e nacionalidades. Havia croques e santos. Era um grande ônibus, cheio de pessoas, muitas das quais eu não queria conhecer. Meu primeiro pensamento foi: ah, não, você precisa imaginar coisa melhor do que isso.
Suzane nos informou que deveríamos travar conhecimento com todas as pessoas que estavam no ônibus, tanto aquelas de quem gostássemos como as outras. Ela falou: cada um desses passageiros representava um aspecto de mim mesma, que me ofereceria uma dádiva especial. Estavam todos lá oferecendo alguma coisa. Bastava que eu conversasse com eles e prestasse atenção em sua sabedoria. Disseram-nos para sair do ônibus com uma das nossas subpersonalidades, e lá estava a Fabiona Faladeira, procurando segurar a minha mão. Ela foi a primeira subpersonalidade que quis conversar comigo. Quando vi seu rosto, pensei: não vou passear com essa mulher de jeito nenhum. Vou procurar outra subpersonalidade para sair do ônibus comigo. Enfim, é grande, tá? Não vou continuar. O lado sombrio dos buscadores de luz. Mas eu lembrei aqui, lendo esse trecho, eu já lembrei do que aconteceu. Então, o exercício é de visualização. Você fecha seus olhos, você imagina um ônibus cheio de pessoas, e você presta atenção nessas pessoas. E você tem que deixar a sua imaginação vir do jeito que ela vier primeiro. Não fica mudando as coisas, né? Que foi o que ela falou. Que o primeiro pensamento que ela teve foi: ah, não, vou imaginar pessoas diferentes. Mas não, a professora dela falou: não, vocês vão seguir com aquilo que apareceu primeiro. Tenta conversar com cada uma, porque cada uma tem um tesouro, uma dádiva para te oferecer. Basta que você converse com ela. E aí ela falou: depois disso, você vai sair do ônibus com alguma delas. Provavelmente uma delas vai pegar a sua mão e você saia do ônibus com essa daí. E aí depois, no final, ela vai contando a experiência dela, que essa Fabiona Faladeira aí era a grande sombra que ela, pelo menos naquele momento, não reconhecia nela. Ela era uma pessoa que não parava de falar, que dominava as conversas, que ficava inconveniente, deixava todo mundo: ai meu Deus. E era um aspecto dela que ela sabia que era assim, que ela não aceitava, ela não queria ser assim, mas também não trabalhava isso nela. E foi justamente ela que pegou na mão, né, essa personagem que pegou na mão dela e saiu do ônibus. O que aconteceu? A minha experiência, eu não consegui visualizar nada quando eu fiz esse exercício. No dia eu fiquei pensando, não vinha nada, não vinha nada, zero. Aí eu: ai gente, que droga, né. Aí, o que que eu fiz? Eu fui dormir, né, que eu sempre leio à noite, né, na cama, assim. Aí eu fui, né, não consegui nada, eu: ah, vou dormir, dormi. Eu sonhei com a cena todinha. Eu sou muito do sonho, gente, tudo pra mim, todas não, mas assim, três regressões que eu fiz nessa terapia, eu sonhei com a continuação delas, depois da sessão. Eu sou muito dos sonhos. E aí aconteceu isso, eu sonhei com toda essa situação, só que foi um pouquinho diferente. No sonho tinha esse ônibus cheio de gente, só que eu não falava com ninguém. Não com ninguém. Eu queria sair correndo. E aí eu ficava esperando que o ônibus parasse logo para eu sair. Na minha cabeça eu estava indo para o trabalho. Gente, olha que coisa simbólica. Quando eu cheguei no trabalho, né, no sonho, eu olhava assim, eu entrava no escritório, eu olhava para baixo, eu estava descalça, eu estava de pijama, minha roupa tinha uma mancha de comida, assim, no meio da blusa, e aí eu lembrava que eu não tinha penteado o meu cabelo, aí eu corria não, aí eu falava assim: "Meu Deus, olha como eu tô, né". Aí eu ainda pensava assim no sonho: "Ah, mas, eu acho que hoje ninguém vem", como se fosse final de semana. Quando eu levanto a cabeça, tem uma mulher, ela tá conversando com umas outras, tipo, 4 pessoas, assim, em volta dela, como se ela fosse o centro das atenções. Gente, presta atenção nessa experiência pra vocês verem como ela foi forte pra mim. E aí ela estava lá, assim, bem no meio, assim, o centro das atenções. Gente, a mulher, ela estava com salto 15, toda arrumado, cabelo no topete, assim, sabe, tipo fatal, assim, toda arrumada, maquiada, com um brinco desse tamanho, e falava e não sei o que, ela gesticulava, toda bonitona. Eu acho que ela estava até com um vestido, assim, bem bonito, sabe, bem nada a ver para um ambiente de trabalho até. E aí, quando eu vi essa mulher, eu falei: "Meu Deus, não acredito que ela tá aqui hoje". Gente, eu ficava em desespero, eu corria pro banheiro. Aí eu ia pro banheiro: "Não, não, 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 não é possível, eu tô descalça, eu tô toda feia, não sei o quê. Que vergonha, não, não, ela não pode me ver, ela não pode me ver. Ela vai me caçoar, não sei o quê". Aí eu olhava no espelho: "Meu Deus".
eu estava pior do que eu tinha imaginado. O cabelo estava desse tamanho, cara de suja, assim, sabe, de que não nem lavou o rosto. E eu desesperada, daqui a pouco eu ouvi alguém, toque, toque no banheiro, aí eu: "Tá ocupado", ela: "Eu sei que você tá aí, eu vi você indo pra ir correndo". Aí eu: "Não, não é possível, não é possível". Aí ela: "Vou ficar aqui na porta até você sair". Eu: "Ai, não, não é possível, não é possível". Aí daqui a pouco eu parei de ouvir voz, aí eu abri, assim, a porta devagarzinho e saí. Quando eu cheguei, assim, bem no lugar mesmo do escritório com a das mesas, ela falou assim: "Bu", tipo me caçoando, sabe. Aí ela ficava assim: "Meu Deus, você tá de mal a pior", tipo, zoando comigo da minha aparência, do meu jeito. "Tá de mal a pior, meu Deus", sei o quê, falava uns comentários horríveis, gente. E eu ficava parecendo uma criança que tá sofrendo bullying, sabe, e não tá sabendo reagir, com a cabeça baixa, eu não queria nem olhar no olho dela, eu estava morrendo de vergonha, ela ficava, sabe a criança que tá sofrendo bullying, que os valentões ficam empurrando assim, jogando para um lado, jogando para o outro, e eu ficava assim, cabeça baixa, não sei o quê, e com ódio. De repente eu virei no giraia, gente, peguei essa mulher, empurrei essa mulher, ela caiu no chão, aí eu subi assim, coloquei o joelho assim na perna dela, sabe, subi em cima dela assim de joelho, eu bati, eu bati, eu bati, batia, 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 batia tanto nela, e eu bati chorando assim, ó, morrendo de ódio, assim: "Você não me deixa em paz, seu inferno na minha vida, eu te odeio", e não sei o quê, eu xingava ela de tudo. E ela, gente, olha que coisa forte, eu nunca vou esquecer, isso tem uns 10 anos, tá, que aconteceu. É. E aí, ela com a boca toda de sangue, o rosto todo ensanguentado, assim, todo ensanguentado. E ela ria muito. Ela, "Ah, é? É, você não vai me matar. Você não vai conseguir. Não adianta, não adianta, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui sempre. Você não vai conseguir me matar". E eu batia, 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 batia nela. Ela toda machucada, ensanguentada. Quando eu via, assim, eu cansava, assim, no sonho eu senti dor na minha mão e no meu braço de tanto que eu esmurrei essa mulher. E aí eu me joguei para o lado, assim, chorava e chorava e eu acordei com a risada dela, "Kkkk", rindo, 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 rindo. Quando eu acordei, na hora me veio assim, era eu, a mulher era eu, aquela mulher era eu mesmo. Tipo assim, não era assim, ai, simbolicamente eu, não, tinha a minha cara. Só que eu que estava batendo era a versão da derrota, né, a versão pós-guerra, e ela era a versão Marilyn Monroe, a minha versão Marilyn Monroe, né, tipo, toda exuberante. Gente, eu fiquei tão impressionada, pensa, sabe quando você tem uns sonhos, assim, não sei se acontece com vocês, às vezes acontece comigo. Tem uns sonhos, assim, tão fortes que você fica uns 2 dias, assim, meio introspectiva, meio pensando, e ali tudo fez sentido. Gente, tudo, 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 tudo fez sentido na minha vida, assim, ó. Comportamentos que eu tinha desde a infância. Eu sempre fui a menina que queria assumir, eu nunca quis chamar atenção. Eu tenho, não sei se eu já falei pra vocês, eu tenho 1,75 m, eu sou bem alta. E é impossível, né, uma mulher de 1,75 m passar despercebida. Eu não tô falando que eu sou uma pessoa maravilhosa, que as pessoas ficam: "Nossa, que gata", mas a altura não deixa você passar despercebida, né. E quando eu fui ficando adolescente, que você vai pegando um corpo, né, e tudo mais, eu me desesperei, assim, eu ficava só usando camiseta, eu ficava só eu amarrava meu cabelo num coque, eu comecei a passar maquiagem na deixa eu ver, quando eu conheci meu marido eu estava bem saidinha, mas depois também, sabe, tipo assim, pra ele sim, mas eu sempre fui uma pessoa que eu me ofendia com o flerte das pessoas. Quando eu percebia que eu estava chamando atenção, eu me desesperava, me desesperava. Assim, tá, gente, eu não quero parecer aqui que, eu sou a gata arrasadora e que eu não quero, eu sou muito humilde. Não, eu sou uma pessoa normal, mas o mínimo de atenção pra mim era como se eu estivesse sendo promíscua, como se eu tivesse, sei lá, eu não consigo explicar, porque eu nunca fui religiosa e nem fui puritana. Eu namorei muito cedo, mas assim, eu não gostava de chamar atenção pra nada, pra nada, não é só sexualmente falando, né, para o sexo oposto e tudo, não é isso. Tipo assim, se eu sempre fui muito estudiosa também, mas eu detestava que a professora me elogiasse. Eu odiava que a professora falasse pra mim assim: "É, tá vendo, a Juliana tirou 10, vocês têm que se espelhar nela", tanto que eu sempre sentei no fundão, porque eu odiava a ideia das pessoas acharem que eu era uma nerd. E não era preconceito, porque eu também era,
amiga dos nerds, entendeu? Não tinha preconceito. Mas eu não queria chamar atenção. Eu não queria, eu não chamava atenção nem pra mal, nem pra bom. Eu gostava de ser neutra. De uma forma exagerada, sabe? Gente, eu não vou ficar contando aqui todos os exemplos, mas são inúmeros exemplos. Coisa que vocês vão falar, que maluca, que mulher maluca. Eu já fiz coisa de gente maluco por causa disso aí de chamar atenção. Vocês não têm ideia das coisas que eu já fiz, assim, ó. Que até pra contar me dá vergonha alheia de mim mesmo. Eu não nem de lembrar das coisas que eu já fiz por causa disso. E eu fui entender que existe um lado meu que é mais exuberante, que um lado meu que gosta sim de chamar atenção, um lado meu que quer ser vista, mas que por algum motivo eu tenho medo disso sair do controle, sei lá, né? Muito de. Aí eu falo pra vocês, né? Em 2020, eu fiz esse exercício em 2000 e bolinha, muito tempo. Eu devia ter. Antigamente eu escrevia a data dos livros que eu comprava. Que pena. Eu não escrevi nesse. Ah, faz muito tempo. Eu acho que foi em 2014, ou menos. Eu nem era casada. Eu casei em 2014. Foi por aí, 2012, por aí. Foi isso mesmo, 2012, mais ou menos. E em 2020 que eu fiz a terapia de regressão. Foi 19 ou 20, uma coisa assim. E eu, nas vidas, eu lembrei que eu entendi. Entendeu? Da onde veio isso. É muito forte, foi muito forte esse exercício do ônibus, tá? Que pra mim acabou se concretizando no sonho. Foi muito forte, assim, ó. Como eu falei pra você, esse livro aqui eu comprei em 2012. E eu lembro até hoje desse sonho de eu batendo nessa moça e ela rindo com a boca toda ensanguentada, assim, os dentes parecendo até que ia cair, sabe? E ela falava assim, ó, eu não vou morrer, você não vai me matar, eu vou continuar aqui. Não adianta, pode bater. Aí ela falava assim, ó, você tá se sentindo melhor? Tá gostando? Tá se sentindo melhor? Não, né? Você não vai se sentir melhor. Eu vou continuar aqui. E rindo, e rindo. É. Aí eu colocou assim, ó, também odeio chamar atenção. É o medo de acabar expondo as vulnerabilidades, defeitos, etc. Eu entendi um pouco por que eu odeio tanto chamar atenção. E eu já tô bem melhor, tá, gente? Nossa, eu tô bem melhor, assim. Depois que eu fiz a terapia de regressão e casei com isso aqui também, sabe, pra mim, nossa, eu tenho integrado muito mais. Isso, mas ainda preciso de mais, tá? Em alguns aspectos eu tô bem bacana nesse ponto aí, em outros ainda eu tenho uma dificuldade. Mas já tô consciente, já tô trabalhando em cima. Mas o meu caso, o que eu percebo assim no meu caso? Eu quero muito ser reconhecida e ser valorizada pela minha intelectualidade. Outro dia eu falei pra vocês, agora eu falei pra vocês que eu esperava que os meus conhecidos lá, minhas irmãs, meus amigos, colocassem como principal característica minha. O que eu falei? Vocês lembram? Quem tava na hora que eu falei da live? Que eu queria que eles colocassem que eu era inteligente. Eu fiquei chateada que ninguém falou que a minha qualidade maior é ser muito inteligente. Porque na minha cabeça eu era a própria Einstein. Não, não achava que eu era Einstein, mas eu achava que, nossa, eu achava que eu era muito inteligente, que eu era muito disciplinada. E aí a maioria falou que eu era preguiçosa e generosa. Eu não queria ser generosa, eu achava que isso era uma coisa boba, fraca. Eu queria que falassem que eu sou inteligente. Na minha cabeça era isso que eles iam colocar, que eu sou muito inteligente. Então, eu nunca tinha parado pra pensar, fazer essa ligação. Porque é isso, entendeu? Eu quero ser reconhecida pela minha intelectualidade. Só que eu levo isso num jeito muito extremo, né? Então, enfim, tem muitos aspectos, gente. Não é uma coisa fácil, tá? Mas façam, leiam o livro, façam o exercício. Se vocês quiserem incluir lá no clube de leitura esse livro, ou fazer uma leitura que a gente faz junto, sei lá, enfim, eu topo ler de novo. Quem quiser ler, eu leio junto. Porque ele é um divisor de águas, ajuda muito e é nossa, uma ferramenta super, super válida no processo aí de autoconhecimento, em quem tá querendo, né, se melhorar um pouco, se entender. Não é nem se melhorar, é se entender. A gente é foda, gente. A gente tem um monte de coisa bacana dentro da gente e a gente não reconhece. Por quê? Porque a sociedade fala que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo. Ai, tem uns papos aí que eu tô. Ai, desculpa, eu sempre finalizo, né? Cagando no pau, né?
Mas tem uns papos assim, eu vi hoje mesmo, um cara colocou um vídeo de um trecho de um filme, nem sei que filme que é, tá? Então nem me perguntem. Que um cara ia lá e via um outro cara roubando alguém, ele pegava assim uma corrente, ele tava escondido num beco assim, ele pegava uma corrente pesada, tipo, enlaçava o cara, mas com a corrente. Nossa, aí cortava o pescoço do cara, não sei o quê. Aí eu olhei aquilo ali, né? Beleza, né? Que tem uns perfis que fala de filme, né? Ok, tô falando de um filme. Quando eu entrei nos comentários, aí tinha um monte de homem falando assim, ó. Esse filme exala testosterona. Eu, gente, será que as pessoas percebem o quão ridículas são falando esse negócio? Esquisita, ridícula pra falar o mínimo, né? Esse filme exala testosterona porque o homem tá batendo no outro com brutalidade. Exala. Falei, quem tá exalando testosterona aí é você, amigo. Vendo esse homem aí laçando o negócio. Achei um pouquinho esquisito, né? Mas. Por que eu falei isso? Ah, lembrei. Então a gente fica se encaixando, lembrei. A gente fica se encaixando nessas coisinhas assim. Ai, todo homem tem que exalar testosterona. Pra mim tá exalando vergonha. Mas, né, não, o homem tem que exalar testosterona. Aí tinha uma moça que eu sigo na internet, né, tem um marido e um filho, né? Um filhinho pequeno. E aí o marido dela é muito gente fina, assim. Aí ela tá grávida de novo, ele ajuda ela ajuda não, né? Não ajuda. Ele vai lá e lava a louça, ele cozinha pra ela, trata ela que nem uma rainha e tal. E ela fica enaltecendo muito ele também, né? E aí ela pegou e filmou, tipo, escondido assim, o marido dela fazendo almoço pra ela, pra eles, né, pra família, e o menininho dela de 2 anos pegando um paninho e limpando a mesa enquanto o pai tava lá cozinhando. Ela, ai, gente, que fofura. Aí uma mulher comentando, ai, fulana, gosto muito de você, da sua família, mas não fique ensinando ele a fazer serviços domésticos, não. Isso acaba com a masculinidade do homem. Vocês entendem? Tá todo mundo, gente. Isso não tinha isso, não, gente. Isso daí tinha década de 20, sabe? As pessoas estão voltando pra trás, aí tá todo mundo pensando igual, tá todo mundo com esse papo torto aí de negócio de masculinidade, feminilidade. Ser feminina é ser parecer uma criança, né? Aí eu com esse meu. Com essa minha sombra aí, né, exuberante, que anda no salto às 8 horas da manhã, fica, que é isso, né? E aí a mulherada lá vestindo babadinho, lacinho na cabeça, parecendo uma criança e falando que isso é feminino. Isso não é feminino, gente, isso é infantil, isso é criança, tá? E os homens que exalam a masculinidade, porque fica batendo em todo mundo, parece um bicho. Parece homem, parece um bicho, né? Ah, mas se você se lavar uma louça tira a sua masculinidade, então o teu problema é mais sério do que você pensa. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque nós nos encaixotamos nesses moldes ridículos sociais, sendo que a gente tem qualidades e sombras também que podem ser qualidades. A gente tem um conjunto bastante único, singular, sabe? Singular, único, que que faz a gente ser incrível. E aí, se todo mundo manifestar esse conjunto, e no conjunto, né? Porque se você pega um pouquinho e esconde o outro, você pode fazer o que eu falei lá no meio da live, e ir para um extremo. Aí você fica, eu sou bem legal, sou bem boazinha, mas eu tenho um lado aqui meio nervoso, mas o lado nervoso eu vou esconder. Aí você fica o quê? Uma pamonha, parecendo esquisita, entendeu? Tem que usar os dois. Para de ser boazinha demais, entendeu? Lembra que eu falei dos espíritos de luz? Os dois, são os dois. Então, quando a gente consegue botar para fora todos os aspectos nossos em equilíbrio, a gente vira uma potência, gente, tá? Uma potência. O mundo muda, a gente cria coisas. Pra gente criar coisas, pra gente fazer coisas incríveis, a gente precisa usar todas as nossas facetas para isso. Não fica nessa de, não, mas até anotei aqui, ó, uns exemplos que eu falei, eu vou trazer uns exemplos que são curiosos aqui. Por exemplo, não tem pessoas que têm uma tendência a ficar meio obcecado pelas outras? E não é só por outras pessoas de relacionamento amoroso.
Às vezes a pessoa fica meio apegada a amigo, apegada a pessoas que acabou de conhecer, fica meio obcecada, e começa a ficar pesquisando a vida da pessoa, querendo ser muito legal com a pessoa, não sei o quê. Isso é um aspecto da pessoa que tá num lado sombrio. Quando você traz essa sombra pra luz, ela pode ser uma pessoa extremamente dedicada. E se ela direcionar, ela pegar a seta dela, mudar a direção, ao invés dela direcionar essa dedicação extrema para uma pessoa, ela usar essa dedicação extrema para um projeto pessoal dela mesma, ela pode brilhar, porque ela tem essa dedicação, essa obstinação, sabe? Então a gente tem que primeiro entender quais são as sombras e entender que elas se tornam quando a gente traz pra luz. Eu não tô falando de luz e sombra bem e mal, não, tá, gente? É só uma analogia de sombra. Você coloca a luz na sombra e você enxerga ela, tá? Não tem a ver com bom e ruim. Então, quando você enxerga aquilo que pra você é uma sombra e fala assim, tá, mas vamos lá. Isso aqui não precisa ser uma obsessão por outras pessoas. Pode ser uma obstinação, uma... Obstinação é a palavra para construir o que eu quero. Então, vou ter essa mesma obsessão para fazer o meu negócio, para estudar, para passar no concurso público, para passar na USP. Eu vou usar essa mesma obsessão que eu tenho para ficar dedicada a alguém, eu vou usar para ser dedicada às minhas coisas aqui. Entendeu? Vida à luz, certo? Ana, tenho justamente medo de aparecer e pior que eu quero só que tenho que eu quero, só que tenho medo. É muita sombra, porque a sombra faz parte de você, então tá ali. Não é que ela tá ali intrusa, não tá intrusa. Faz parte de você, então você fica ali, ai, quero, mas ai, sabe, tipo isso. Por isso que eu falei da Lilith, porque a Lilith é uma coisa que você quer muito, mas você tem muito medo de perder o controle quando você deixar ela passar, porque a Lilith é o nosso lado selvagem, porque a gente tem medo de perder o controle. Então, ao invés de aprender a lidar com ela, a gente abafa ela, entendeu? Então, pesquisem aí no mapa de vocês onde vocês têm Lilith, que é ali que vai... Não é a única sombra não, tá, gente? Mas é uma pista, pelo menos, de uma sombra importante, tá? Na vida de vocês. Gente, acho que é isso. Uma conclusão aqui, um resumo. Todos nós temos sombras. E eu acho que a ideia é a gente entender que nós não somos. Isso é muito importante, porque espiritualistas, muitos acabam confundindo, né, a evolução com uma bondade serena, que você, né, aquela coisa cristã, que você tem que dar outra cara, a outra face pra bater, e nununu, e chururu. E não, gente, não acho, não acho. Me desculpa, eu não acho. Eu acho que a gente precisa aprender a lidar com todos os aspectos existentes na gente. Não dá pra... Somos nós somos assim. O problema é que a gente demoniza uma coisa pra ficar enaltecendo outra. Tem uma pastora aí, né, que ela fica gravando vídeos, que é uma senhora, meu Deus, gente. Eu nem sei qual, acho que é da congregação, sei lá. Meu Deus, gente. Ela fica falando, né, se você usar rímel e brush é blush. Inclusive, meu blush saiu já. Não, eu vou pro céu porque eu tô sem blush. Se você usar rímel e brush, você não vai pro céu. Não tem jeito. Porque Deus falou pra mim que mulher que usa rímel e brush... Não. Aí eu, gente, as pessoas, elas colocam essa ideia, sabe? De demonizar as coisas mais bobas, assim. Pra quê? Então, a gente não tem que ficar se escondendo, sabe? Com medo de não saber lidar com alguns aspectos nossos. E é por isso que eu falo de novo, gente. Eu sei que incomoda muito quando eu falo isso, muita gente, que ao invés da gente ficar gastando energia, porque tudo bem ficar curioso, dar uma pesquisadinha, ver um vídeo aqui e ali, ok. Mas ficar gastando energia pesquisando sobre ETs, sobre as mônadas, sobre o sexo dos anjos, a gente tá deixando passar a oportunidade de se conhecer, tá? Porque o que a gente tem aqui, o que a gente tem agora o nosso controle é interno, gente. Eu só controlo o que tá aqui dentro. E por que que eu encarnei? Pra ficar pesquisando sobre ET? Tudo bem estudar de novo, tudo bem a gente ficar curioso, ler um negócio, assistir um documentário que fale. Mas cuidado com o quanto de energia a gente tá colocando nesse tipo de coisa. Em detrimento a investir no seu próprio autoconhecimento. Porque no final do dia eu acho que é isso que a gente tá fazendo aqui, né? Então, enfim,
Vamos nos abraçar, abraçar todas as nossas facetas, entender que não é porque você é nervoso que você não pode ressignificar isso, né? Às vezes uma pessoa que é muito explosiva é uma pessoa que tá cheia de energia, só não tá sabendo direcionar essa energia. É alguém que poderia tocar um projeto, fazer, sabe, ter energia assim de ser um líder na sua casa, de juntar pessoas, de dar uma palestra empolgante, uma pessoa que anima grupos, sabe? Que pode trabalhar com crianças, porque é uma pessoa que tem bastante energia, que é bastante animado, e ela tá abafando isso porque a família falou que ela tinha que ser empresária. E ela tá lá sufocando esse tanto de energia trabalhando no escritório durante 9 horas por dia. Então ela acaba descontando esse excesso de energia através da agressividade. Então a gente tem que investigar de onde vêm nossas coisas, porque fingir que elas não existem não resolve nada. Tá bom? Ok, meus queridos, é isso. Obrigada, tá? Por todo mundo, de verdade. Beijo, gente. Até mais.